Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri. E hoje eu vou falar de algumas atividades para ajudar as crianças que têm dificuldades na leitura. Bora? Vamos bater um papo hoje? Por que as crianças têm tanta dificuldade na leitura e o que você pode fazer para ajudar, independente da idade dessa criança? Bom dia, bom dia! Ei, Lidiane, Paula, Jordana, Thaís e Brena. Bom dia! Célia e Marcos, todos os dias aqui com a gente. Valéria. Hoje eu trouxe um assunto bem importante com relação à dificuldade na leitura. Crianças que não conseguem ler com velocidade, crianças que trocam as letras, inventam palavras. Tem alguém aqui que tá comigo agora que seu filho faz isso, troca as letras, inventa a palavra, lê silabando, não consegue avançar na leitura? Conta aqui pra mim. Bom dia, Fernanda, Francinete. A Valéria falou que sim. Começando aqui mais uma aula nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. E a semana tá voando, não tá? Meu Deus do céu, o que é isso? Como tá passando rápido. Hoje eu trouxe aqui algumas dicas de atividades para vocês conseguirem trabalhar com os filhos. Olha, a Jordana falou também que sim. Bom dia, Francinete. Vamos entender, vamos começar aqui com uma introdução. Mas antes, você já coloca coraçãozinho aí, clica no aviãozinho, já compartilha para pelo menos 3 amigas, para elas poderem participar também dessa manhã, né? Dessa manhã maravilhosa. Nós temos um encontro todos os dias, às 7h07. Na verdade, de segunda a sexta, às 7h07. Essas nossas aulas não ficam gravadas aqui, todas vão para o YouTube. Bom dia, Daiane. Então vamos lá. Primeiro ponto que precisa ficar claro, que nós precisamos realmente entender, é que a criança, ela aprende a ler e escrever de uma forma explícita. Isso não é algo natural, isso literalmente é algo sistematizado. A criança, ela precisa ser exposta, a criança, ela precisa treinar, você precisa realmente aprofundar para que a criança consiga avançar, porque isso não é algo natural, assim como a fala. A fala é influência do meio, ok? Falar certo já depende de outros mecanismos também, dependendo do meio que você vive. Deu para entender? Então, quando a criança nasce, o falar é natural. À medida que ela vai evoluindo, ela vai aprender a falar, seja certo ou errado. Vai depender do meio que ela está inserida. Ela só vai saber que a forma como ela conversa está errada quando ela for apresentada as regras normativas da gramática. Tudo bem? Aprender a escrever, aprender a ler, existe um processo. E é um processo que é gradativo. É um processo que vai evoluindo de forma com que assim que a criança consegue consolidar um conceito base, ela tem condições para ir avançando. O que nós vemos nos dias de hoje? Um desespero. Um desespero. E aí eu queria entender realmente que pressa é essa. Que pressa é essa? Porque a criança, ela não consegue internalizar o processo, os conceitos, e já estão passando para outros. As mães, muitas vezes, ficam desesperadas, porque elas veem os filhos com dificuldade. Às vezes, vocês começam a fazer alguma coisa para ajudar, como não ver um resultado, né? Como você não consegue ver um resultado imediato, você para, você desiste. Porque você acha que tem que ser algo instantâneo. Então, o primeiro passo é que a gente precisa começar a rever alguns pontos fundamentais, que é essa nossa questão de ter tudo muito imediato. Eu não tô falando aqui sobre o tempo da criança, né? Isso aí é a baboseira da época, né? Do momento.
que ai, é o tempo da criança, tem que respeitar o tempo da criança, é o processo da criança, a criança é o centro, a criança não pode ser corrigida, a criança... Não tô falando sobre isso, tem nada a ver com isso. Eu estou falando que existe um tempo, existe um processo, existe para que a criança consiga consolidar os conteúdos e nem sempre vai ser na mesma velocidade que a outra. É o que eu falo na minha aula que eu dei falando sobre o processo do aprendizado. Todo mundo pode aprender. Todo mundo pode ser inteligente e deve ser inteligente. E deve buscar ser inteligente. Aprender a usar o cérebro. Aprender como que essa máquina poderosa funciona. Mas algumas pessoas podem ir mais rápido. Outras podem ir mais devagar e tá tudo certo. Mas todo mundo vai. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Então, viver esse processo, entender o ponto que a criança se encontra é o primeiro segredo, é o primeiro passo. Por quê? Porque a criança ela sempre vai aprender, primeiro, a relação de letra e som. Isso é a habilidade mais importante que existe. Inclusive, ontem eu gravei uma aula falando sobre a gramática. E eu falei que se a criança ela não tem o ouvido bem treinado para conseguir perceber o som que aquela letra está emitindo ali naquele momento, ela vai ter dificuldade nos conteúdos da gramática. A gente acha que é só na pré-alfabetização. Não, é para a vida toda. Porque, né, o A, por exemplo, ele vai ter o som de A, de an, o E, O. E para que a criança consiga ler, ela tem que conseguir identificar essa mudança sonora que acontece nas vogais na hora que ela está lendo. Porque senão ela trava, senão ela vai pronunciar errado. Por exemplo, quando ela lê na palavra a mãe foi, né, uma frase, melhor dizendo, a mãe foi no supermercado, né? Então a mãe foi ao supermercado, não no, né? A mãe foi ao supermercado e comprou ovo. Um ovo. Ou a mãe foi ao supermercado comprar ovos. Percebe que mudou? Um era fechado, ovo. No plural passou para ovos. Isso chama-se metafonia. Plural metafônico. Será que o seu filho está sendo apresentado a esse tipo de conteúdo? Hoje uma mãe me mandou mensagem desesperada porque o filho vai ter prova sobre plural. E ela desesperada, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu falei assim, como assim? Ele vai ter uma avaliação sendo que a escola não ensinou? Como assim vai ter uma avaliação e a criança ela vai estudar como? Por onde? O que vai cair especificamente? Porque são muitos detalhes. Plural não é só colocar S. Quando termina com R é um, você coloca es. Quando termina com Z é outro. Quando termina com L, você põe is. Quando termina com U, você põe o S. Olha que loucura! Como que a criança vai aprender isso? Sendo exposta às regras e treinando, fazendo atividade. O mesmo processo acontece com a leitura. E aí você vai vendo como as coisas se comunicam. Certo? Então, você vai ter que gastar tempo. Eu dei toda essa introdução para você entender, né, melhor, para você entender que você vai ter que gastar tempo. Requer tempo, requer treino, requer dedicação, requer empenho, requer esforço. E você precisa começar e não mais parar. Obviamente que na direção certa. Então, o primeiro passo é identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem na leitura. Coloca aqui para mim. Qual é a dificuldade que o seu filho tem na leitura? Coloca aqui pra mim nos comentários enquanto eu vou mostrando os pontos importantes aqui. Então vamos... Qual é o nosso objetivo? Fazer com que o nosso filho, a nossa filha, chegue à fluência. Esse é o nosso objetivo. O que é... Ixi, tá dando uma sombra aqui. Deixa eu tirar essa luz daqui, peraí. Vai ficar... Acho que vai ficar melhor assim. Deixa eu acender esse aqui. O que é ter
ter a fluência? Olha só, a Isa, troca palavras. Vamos ver, o que é ter fluência? O que é ter fluência? Uma criança que tem fluência, ela tem precisão, ela tem velocidade e ela tem prosódia. Ok? Então tá, ela tem precisão, ela tem velocidade, ela tem prosódia. Dessa forma, a criança alcança a fluência. Quando a criança alcança essas 3 habilidades, a criança ela chega naquele ponto que é o ápice, né? A criança consegue compreender. A criança ela chega na compreensão, ela consegue interpretar os textos, ela consegue entender. Obviamente que nós vamos depender também de um ponto importante, que é o conhecimento prévio. Se eu estou falando de algum assunto específico, para que a criança consiga entender o todo, ela vai ter que entender um pouco sobre esse assunto. Como a criança aprende, como que a criança adquire esse conhecimento prévio, como a criança vai adquirindo esse repertório? À medida que ela vai lendo. Então, literalmente, nós vamos perceber que vai se tornando assim um ciclo bem, vamos dizer, um ciclo virtuoso, né? Pra gente não falar vicioso. Então, o que vai acontecer é exatamente assim. O objetivo é fazer a criança ler bem, certo? Então, para que a criança ler bem, para que ela consiga ler bem, ela vai ter que ler. Opa, ao vento. Ela vai ter que ler mais, tá? E aí, para que a criança consiga ler mais, ela vai ter que o quê? Melhorar. Ela vai ter que melhorar a atitude em relação à leitura. Calma que a gente vai chegar lá. Você vai entender isso aqui. Aí, eu vou até pôr bonitinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Pera aí. Tá? Aí, o que acontece? Ela vai ter que conseguir se enxergar como um leitor. A gente precisa fazer com que os nossos filhos se enxerguem como um leitor. Porque aí, ela vai ler mais. Porque aí ela vai ler melhor. O que mais? Ter prazer na leitura. Aí a gente chegou num ponto que é bem importante. A criança no início ela não tem prazer na leitura. Ela não tem prazer na leitura. Ela não tem prazer na leitura. Ela lê porque ela está sendo obrigada. Só por isso. Mas a gente vai parar aqui, ó. Imagem. Ficou pequeno. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Qual é a imagem que o seu filho tem em relação a si mesmo, referente à leitura? Eu odeio ler, eu não gosto de ler, não sei o quê. Qual é essa experiência? Qual é a experiência que ele tem vivido? Porque isso é cultivado desde sempre, desde o início. Então, se você não cultiva isso no seu filho, a imagem que ele vai ter é: eu não gosto de ler. Então, ele não melhora essa atitude, consequentemente, ele não vai ler mais. Por ele não ler mais, ele não vai ler bem. Por ele não ler bem, ele não vai ter prazer na leitura. Percebe como as coisas elas se comunicam? Então, com isso, o meu filho ele não vai ter velocidade, ele não vai ter prosódia, ele pode até ter precisão. Porque ele decodificou ali, ele aprendeu na alfabetização, tudo bem. Ele não vai avançar. Então, o nosso objetivo, neste exato momento, é isso aqui, ó. É mudar essa imagem que o nosso filho tem em relação a si mesmo. Oferecendo livros que sejam legais, que sejam gostosos, por mais que isso vai exigir da criança o esforço, porque a criança ela não tem prazer na leitura no início.
Não é algo prazeroso. Então, vou dar o meu exemplo. No início, eu obrigava os meus filhos a lerem. Eu obrigava. Marcava tempo. Você vai sentar e vai ler. Eu proporcionava um bom ambiente para que eles pudessem ler. Então, o que eu fazia? Eu, todos os dias à noite, eu sentava com os dois e ia ler uma história. Isso foi fazendo com que eles se interessassem pelas histórias. Hoje, a dificuldade que eu tenho é para parar, porque eles querem toda hora, o tempo todo. Então, hoje, na hora do almoço, eu fazia leitura com eles à noite e eles fazem de manhã, na hora do almoço e à noite. Hoje, eles pedem, mãe, faz uma leitura com a gente na hora do almoço? Então, eles fazem a leitura deles e depois eu faço mais uma na hora do almoço. Porque se deixar, eles querem o dia inteiro. Mas por quê? Porque eles têm uma imagem de leitor. Porque eu proporcionei um ambiente. Não dá para você pegar o livro. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar um livro aqui. Vou pegar esse aqui do Robert, por exemplo. Não dá para eu pegar esse livro e colocar na mão da criança e falar, vai ler. Não dá. Ele precisa ser estimulado. Isso é um processo. Isso vai acontecendo. Às vezes você vai pegar um livro, a criança ela não vai querer ler. Mas você já experimentou sentar ali com ela? Criar um ambiente? Então vamos fazer assim, filho. Você vai ler um pouquinho, depois eu vou ler um pouquinho. Aí, à medida que a criança vai fazendo isso de forma repetitiva, porque a criança, ela aprende por... é igual hábitos. Repetição é igual hábitos. Seja repetição de coisa boa ou repetição de coisa ruim. Então, se você começar a repetir, seu filho vai criar esse hábito. E ele vai começar a se interessar pelos livros. Mas não dá para eu pegar e colocar uma criança que não tem hábito de leitura para ler esse livro, por exemplo. Que nem tem imagens. Porque você tem que observar a idade e a capacidade, o nível que a criança se encontra. Isso é processo, isso é gradativo. Isso também vai acontecer do simples para o complexo. É a mesma coisa. Não tem bola mágica, não tem. É isso. É um processo que você vai começar com leituras mais simples e vai avançando para as mais difíceis. À medida que a criança vai ganhando habilidade, a criança vai ganhando maturidade. Olha só, a minha gosta de ler. Minha dificuldade é direcionar qual livro oferecer para leitura. Gente, a criança não escolhe o livro que ela vai ler. Você escolhe. Solta a criança no supermercado e deixa ela escolher o que ela quer comer. O que ela vai querer comprar? Fala aqui pra mim. O que ela vai querer comprar? Quem escolhe o livro que a criança vai ler são os pais. Quem escolhe o livro que a criança vai ler são os pais, com os critérios dos pais. Porque você sabe o que é melhor pro seu filho. Agora, é óbvio que você pode dar opções. Filho, olha só. Você seleciona bons livros. Olha só, eu tenho esses aqui. Você quer ler O Macaco e a Mola, O Galo Maluco ou A Regina e o Mágico? Qual que você quer ler hoje? Agora, a gente tem que abrir os nossos olhos e ir ganhando maturidade. Por quê? Porque as escolas hoje, infelizmente, elas vão oferecer gibis pro seu filho ler. Falando que gibi é uma leitura prazerosa, divertida. E aí vão fazer com que a criança comece a ler gibis. E qual é o problema disso? O gibi, ele vai oferecer um vocabulário. Um vocabulário péssimo, um vocabulário totalmente errado. A criança ela vai se acostumar a ler histórias que estimulem só o prazer com imagens.
E aí, qual que é o problema disso? Ela vai fazer isso tantas vezes, que vai desenvolver um hábito, um mau hábito. Ela nunca vai conseguir ler um bom livro, uma boa história, que exija dela uma compreensão, que exija dela uma atenção, porque ela foi acostumada a pensar somente no prazer. Você acha realmente que uma criança que está acostumada com gibis vai conseguir ler, por exemplo, esse livro? Não vai. Porque não fala de bobeira, não tem coisas engraçadinhas. Às vezes até tem coisas engraçadinhas, mas tem um vocabulário. Aqui, o foco é a criança entender toda a história, enriquecer o vocabulário, tá? Então, assim, se você fizer uma pesquisa na internet hoje, você vai ouvir livros para crianças que estão na fase de alfabetização. O que dá para a criança ler? Vai ter lá bem grande, gibi, porque é uma fonte de prazer, é uma fonte de divertimento, é uma fonte de alegria, porque a criança vai se divertir com a leitura. No início, a criança ela não tem prazer. Ela lê porque ela tem que ler. Só que quando ela muda essa atitude dela, essa imagem dela em relação à leitura, ela começa a ler mais. Por ela ler mais, ela começa a ler melhor, ela começa a ler bem. E aí, ela vai gostando tanto que ela vai tendo prazer. E aí, ela melhora o vocabulário. E aí, vai começar todo esse ciclo. Quanto mais a criança lê, mais ela melhora. Quanto mais contato ela tem, mais isso. Você precisa desenvolver no seu filho uma imagem de um bom leitor. Só que se você oferecer um livro muito difícil, o nível de complexidade está muito alto, ele não consegue. Aí ele desiste, ele quer parar. Então vai do simples para o complexo. Vai desenvolvendo o seu filho de forma gradativa. Crie um bom ambiente para que ele consiga avançar. A escolha do livro, ela é muito importante. A forma como você vai ler a história, ela é muito importante. Tudo isso vai fazer com que a criança consiga alcançar os melhores resultados. A live tá ficando gravada no YouTube, tá bom? A gente não tá fazendo no YouTube por causa da posição da câmera. Então, nós fazemos aqui todos os dias de manhã, segunda a sexta, às 7h07, aqui no Instagram. E ela não fica aqui, ela vai pro YouTube, fica gravada lá. Então, é isso. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a chegar a esse ponto. Tá, Priscila, então eu quero que o meu filho chegue à fluência, eu quero que ele tenha precisão, velocidade, prosódia. O que eu posso fazer para que ele consiga chegar nesse ponto? E aí eu vou te dar, eu ia dar mais atividades, mas eu acabei me prolongando aqui, porque isso aqui realmente é o fundamento, isso aqui é muito importante. Depois a gente vai poder voltar mais vezes aqui nesse assunto. Deu para entender? Aí o que acontece? Eu vou mostrar agora algumas atividades que você pode fazer quando você seleciona um material, quando você consegue selecionar um bom material para o seu filho utilizar. Deixa eu só tirar esse quadro aqui, ó. Deixa eu arredar para cá. O que você pode trabalhar com o seu filho para que ele consiga realmente avançar? Você pode trabalhar com ele... eu vou ter que apagar, gente. Deu para copiar aí, né? Porque eu vou ter que apagar. Depois vocês assistam de novo. Não queria apagar não, mas não vai ter jeito. Crianças que inventam as palavras, que trocam as letras, o que fazer? Trabalhar com pseudo-palavras. O que é pseudo-palavras? São palavras que elas são formadas aqui por sílabas, mas ela não tem um significado, tá? Então, ela não tem um significado, mas a criança, ela vai lendo e isso ajuda a criança a ler realmente o que está escrito e não ficar inventando. Opa, peraí que eu escrevi. Até eu queria colocar outra palavra aqui, peraí.
Ó. Ah, tá bom. Eu tenho que ter muita criatividade para fazer as pseudo-palavras. Então, olha só. Aqui, como a criança ela vai se desenvolvendo de um processo que é simples para o complexo, então aqui a criança ela vai, depois que ela fez a relação de letra e som, nós vamos passar para as sílabas. Depois para as palavras. E assim vai, tá? E o que acontece? Você precisa ir trabalhando as sílabas com seus filhos. Então, o que você precisa fazer? Cadê meu caderno de sílabas? Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, você, primeiro, trabalha relação de letra e som e vai trabalhando essa questão. Isso aqui é a letra B, tá? Qual é o som que faz? B, B. E aqui, A. Então, B, A, Ba. Para a criança entender a formação. Por que que isso é importante? Porque se a criança não entende a formação, ela cria um padrão, babebe, bobubão, e quando ela chegar aqui, ela vai falar caquequi, cocucão. E aqui não é que nem que. Aqui é sé, si, porque aqui são sons irregulares. Então, a criança precisa entender que o som do C é k, e quando tiver seguido de E e de I, faz som de s, s, porque é um som irregular. Então, a criança ela vai sendo exposta primeiro aos sons regulares e depois os sons irregulares. Por quê? Porque as letras se modificam. O som dessas letras mudam a depender da posição que ela se encontra. E às vezes nós temos várias representações gráficas para um mesmo som. Então o C, a gente pode dizer que tem um som de K, né? Mas o C com E vai ter som de S. E eu vou ter casos de um mesmo som poder ser representado de várias formas. O todos representam o mesmo som, mas graficamente são representados de formas diferentes. Então, isso aqui nós vamos abordando na gramática. Mas primeiro a criança precisa entender o som, tá bom? E que existem os sons que são regulares e os que são irregulares, ok? Opa! Certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Tá. Aí, o que acontece? Depois que você trabalhou isso com a criança, e aí você vai mostrando sé, si, có, cão, cu, qué, cá, qui, e aí você vai trabalhando isso com a criança para que ela consiga internalizar, para que ela consiga ter precisão. Opa! O objetivo agora é esse. Precisão. O que é ter precisão? Pronunciar de forma adequada. Pronunciar de forma certa. Então, eu preciso que ela tenha precisão. E aí, eu vou treinando com a criança. Sempre começando letra, som, depois sílabas. Simples, complexas, regulares e irregulares. Depois, para avançar para as palavras. Então, eu vou treinando com a criança até que eu chegue aqui nas complexas, na ordem, depois fora de ordem, porque senão a criança cria padrão. Uma mãe me mandou mensagem essa semana. A minha filha, aqui, era exatamente nesse caso aqui. Tra, tre, tri, tro, tru. Ela consegue. Se for fora de ordem, na hora que ela tá lendo, ela não consegue. Ela consegue ler as sílabas. Aqui, ó. Tra, tre, tri, tro, tru, trão. Ela automatizou. Isso é um problema. Por quê? Porque na hora que ela for ler trator, ela não consegue. Porque ela não consegue perceber o início aqui. Então, não dá pra deixar a criança automatizar. Ensina na ordem, depois fora de ordem, para a criança ir avançando. E vai fazendo isso de forma gradativa, tá? Até que você chegue aqui à fluência. Então, essa atividade aqui, você consegue trabalhar a fluência, você consegue trabalhar a precisão e você consegue identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem, tá? Então, hoje, como eu dei toda essa introdução, eu vou mostrar essa atividade. Amanhã eu vou mostrar as outras que eu trouxe, porque para não ficar muito longo o vídeo. Então eu vou mostrar essas outras aqui para a gente fechar a semana com a questão da leitura, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai trabalhar a leitura do seu filho. Você vai pedir para que ele leia pá, já, pi, na, si, lá, vá, pé, vi, bu, zu, lo, guá, ro, mi, xi, zu, gé, gué, tá. E vai pedindo para ler. À medida que a criança erra, troca, você identifica. Falou bé. Opa, tá com problema aqui, ó. Tá com dificuldade no B e D. Aí anota aqui, ó.
Tá com dificuldade no B e no D. Ah, aqui, mi, ela falou ni. Ah, eu tenho que trabalhar o M e o N. Ah, o que ela tá falando mais aqui? Ah, vi, ela falou fi. Ah, eu tenho que trabalhar o F e o V. Isso aqui é um diagnóstico para você conseguir identificar qual é a dificuldade. À medida que a criança vai ganhando precisão, nós passamos para velocidade. Eu quero que o meu filho tenha velocidade. Então, eu continuo fazendo isso, partindo das sílabas e avançando para as palavras, tá bom? Chegou aqui nas palavras, criança que troca as letras, criança que inventa a palavra, criança que vai lendo, vai chutando, que lê silabando, trabalha pseudo-palavras. Lê aqui, tapi. Aí a criança no início vai ler silabando mesmo. Tapi, lobe, cusbe, jolha, prina, beltofá. Paresta. E vai lendo assim. Fica nas palavras e treina todos os dias para que a criança vá ganhando velocidade. Ela se desprende da palavra em si, realmente. Por quê? Porque ela não vai conseguir inventar e nem chutar, porque a palavra aqui não tem um padrão, não tem um significado. Ela não chuta a palavra pelo contexto, que é o que muitas vezes acontece. Ok? Então, dessa forma, a criança ela vai avançando à medida que você vai expondo a criança. E aí, a gente pode fazer a avaliação da quantidade de palavras que a criança está lendo, a forma como ela está lendo. Mas isso eu vou falar amanhã, tá? Porque eu não quero que esse encontro se prolongue muito, porque senão fica difícil para as mães conseguirem assistir. E eu quero que vocês tenham todos os dias um pouquinho de conteúdo para que você já consiga aplicar. Por quê? Porque a gente sempre vai do simples para o complexo. Não adianta eu jogar aqui, derramar um monte de informações e vocês não conseguirem assimilar. Então, o objetivo hoje é entender que... Resumo da aula. Vamos fazer o resumo, porque aqui tem didática para aprender, tá? Aqui é o segredo. Não adianta ter o melhor material didático, não adianta ter a melhor informação e não conseguir aplicar. A didática, ela importa, a forma como é apresentado o conteúdo importa, o método importa, tá bom? Então, qual é o resumo da aula de hoje? Você precisa desenvolver no seu filho uma imagem de leitor. Ele precisa ter essa autoimagem. Porque quanto mais ele tem essa autoimagem, quanto mais ele começa a ler, mais ele vai gostar de ler. E isso vai virando aquele ciclo que eu mostrei no início. Ofereça livros que estejam de acordo com a idade da criança. Na semana que vem eu posso trazer uma aula falando sobre indicações de livros, tá? Para vocês conseguirem. Ai, Ediane linda, obrigada, meu bem. Ediane é minha aluna PDL, maravilhosa. Tem aluna PDL aqui? Minha professora maravilhosa, tenho orgulho de ter conhecido você. Obrigada, meu amor, obrigada. Tem aluna PDL aqui? Deixa eu ver, só tá a Ediane aqui ou tem mais? Essas minhas alunas PDL, elas não perdem uma aula. Então, desenvolveu essa imagem de um bom leitor, de um leitor, estimulou esse prazer, aí você começa a introduzir a leitura de forma gradativa, crescente, aumentando o nível de dificuldade. A Sheilinha também, ó, a aluna PDL, a Lidiane, a Raquel. Gente, as minhas alunas não estão aqui, ó, marcando presença, elas não me abandonam nunca, elas estão sempre. Isso que é ter sede por conhecimento. Olha a Silva, a Vanessa, ó, deixa eu aproveitar já para dar um recado importante aqui, que é o seguinte, segunda-feira, tá chegando, dia 3, vai começar as aulas, na verdade, não é a aula fechada, são as aulas de aquecimento. As aulas de aquecimento para o nosso maior evento, olha a Ivone aí. Quem não fez a inscrição para participar do nosso evento, da Maratona do Destravar da Linguagem, se vocês gostam desse conteúdo, vocês não têm noção o que esperam por vocês lá, porque são muitos conteúdos bons mesmo. E vai começar aulas de aquecimento. Então, segunda-feira, de segunda a sexta, às 20h07, todos os dias nós vamos ter um encontro de manhã e à noite eu vou falar sobre o processo do aprendizado. Por quanto tempo a criança tem que estudar? Por que a criança não consegue memorizar o conteúdo? Ela não consegue reter? Como que a gente faz para desenvolver o hábito do estudo, a autonomia? Como é que a gente ensina e treina o nosso filho? Aulas incríveis,
todos os dias às 20 horas, 7 minutos. Ninguém pode perder, porque são aulas inéditas, exclusivas. As alunas PDL vão participar. Quem não vai participar também, porque você vai entender todo o processo. Não adianta você entender um conteúdo, pegar uma dica aqui, uma dica ali, se você não entender o processo do aprendizado. Não adianta. Quantas vezes você dá um conteúdo pro seu filho, explica e ele não entende ou ele não memoriza, ele esquece. Tem alguma criança aqui assim? Seu filho é assim? Tem alguma mãe que passa por isso? O filho ele esquece. Parece uma amnésia, uma coisa de louco. Ele esquece completamente. Conta aqui pra mim. Então, segunda-feira agora, dia 3, nós vamos começar o nosso esquenta, nos preparando para o nosso maior evento, que é a Maratona do Destravar da Linguagem. Essas aulas da maratona serão 3, tá? São gratuitas, mas são aulas fechadas. Quem não fez a inscrição, quem não entrou no grupo do WhatsApp, não recebe a aula, tá? Eu quero pessoas comprometidas, porque eu vou dar a aula e eu quero que só assista a aula quem realmente quer aprender e quer mudar a realidade educacional do filho. Mesmo que você fale assim, Pri, será que eu, como mãe, consigo ajudar o meu filho? Eu não sei nada, eu não sei por onde começar. Eu vou ensinar. Você não vai caminhar sozinha. Nós vamos juntas, certo? Então se prepare para esse grande evento, faça a sua inscrição. As aulas são gratuitas, né? Então você não vai ter que gastar nada, você só precisa estar disposta a aprender. Então tá lá no link da minha bio, aqui no Instagram. Corre para fazer a sua inscrição, corre para participar, porque se você quer aprender, se você quer ajudar o seu filho, você precisa começar a fazer alguma coisa. Não dá pra deixar por conta da escola. E eu não tô aqui pra falar mal da escola, nem das professoras, porque eu sou professora. Só que nós temos que ter autorresponsabilidade. Nós precisamos ajudar os nossos filhos, ok? Então, crie uma autoimagem no seu filho de um bom leitor, de um leitor. Estimule isso. Realmente, no início, você vai forçar. Vai ser forçado, porque ele não tem prazer. A sua preocupação agora não é no prazer. O prazer vai ser a consequência. À medida que você vai fazendo as coisas, você vai gostando. Não é assim que acontece? É ou não é? Você vai fazendo isso tão repetidamente que você vai gostando. Academia. Tem gente que não gosta nunca, né? Mas às vezes você vai lá fazer atividade física que você não quer. Mas depois que você começa a fazer, fica gostoso. É assim. Então o seu foco agora não pode ser no prazer. Quem adota gibi para uma criança que está sendo alfabetizada é um crime. É um crime. Imagina só crianças do primeiro ano lendo gibis. Por quê? Porque o foco é o prazer. Só que a criança ela aprende por repetição, por exposição. A criança ela está sendo exposta a aquilo não é uma literatura, né, gente? Pelo amor de Deus, é um texto pobre em vocabulário, em que os personagens falam errado. Em que os personagens falam um monte de coisa nada a ver. As histórias são podres, para não falar outra coisa. E a criança, ela está treinando o seu olhar, treinando o seu apetite literário com aquilo. Ela repete tanto, que ela cria aquilo ali como um padrão. E a partir daquele momento, ela só vai querer ler livros desse jeito. Tudo ela vai querer que seja gibi. Tudo ela vai querer que seja em histórias em quadrinho. Olha só que loucura. O personagem ele fala errado. A criança, no momento que o cérebro dela está mais apto ao desenvolvimento, a criança ela está captando tudo. Tá lá o personagem falando helado. E aí a gente começa a perceber de onde vai surgindo as dificuldades ortográficas. A criança, ela cria um padrão. Errado, helado. Ela começa a trocar o R pelo L. O nosso objetivo agora não é o prazer. O nosso objetivo agora é o conhecimento. À medida que a criança vai fazendo isso repetidamente, ela desenvolve o prazer. Cuidado. Você não solta a criança no supermercado para escolher o que ela vai comer. Você escolhe, porque você sabe o que é bom para ela. Literatura é a mesma coisa. Você não solta a criança e deixa ela escolher o que ela quer ler. Porque a criança ela vai pelo mais lúdico, o mais divertido ali, o que chama mais atenção. Ela não tem critérios para selecionar. Ela não tem critérios para selecionar. Você tem que selecionar. Ok? Então se preparem, porque amanhã eu vou trazer
as outras atividades práticas. Gente, eu separei tudo aqui, olha que coisa. Opa, tá? E eu vou trazer aqui como que você treina a leitura utilizando livros, tá? E como que você pode estimular essa questão e trabalhar para que o seu filho melhore na fluência, para que o seu filho consiga realmente evoluir, progredir, certo? Então vamos fazer o seguinte, essa aula vai estar lá no YouTube disponível, corre lá para assistir, quem não assistiu ela toda, quem não assistiu ela completa, assista, mas a gente vai fazer o seguinte, vocês vão curtir e vocês vão deixar um comentário lá pra mim do que vocês acharam da aula. Por quê? Porque eu preciso que vocês me ajudem. Então você curte. Se tiver lá 300 visualizações, 1000 visualizações, 200 visualizações, eu quero 200 curtidas, tá? Então eu te ajudo e você me ajuda para que esse conteúdo alcance mais pessoas, para que esse conteúdo possa abençoar a vida de outras pessoas também. E quem não assistiu de novo, assista novamente. Quem não assistiu, assista de novo. Quem assistiu, assista de novo. Entenderam, minha gente? Vai assistir de novo, tá bom? Beijo. Amanhã as outras atividades pra gente aplicar aqui juntas, tá? Amanhã, 7 e 7. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 e 7. Combinado? Então, beijo. Até a próxima.